Profecia urgente. 4 de abril de 2025. Uma iminente guerra nuclear vindo ao Irã. Hoje é 4 de abril do ano de 2025. E 2 dias atrás, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo, o povo abençoado, a respeito da guerra nuclear do Irã. Esta é a guerra que eu profetizei desde 27 de setembro do ano de 2005, quando o Senhor falou comigo a respeito desta guerra pela primeira vez, novamente 27 de setembro de 2005, de Beja, Tanzânia. Eu estava conduzindo reuniões de avivamento na fronteira entre a Tanzânia e o Zâmbia, em uma cidade chamada Beja. E à noite, naquela cidade, o Senhor falou comigo, o povo abençoado, a respeito da guerra nuclear do Irã. E então, ao longo do tempo, através dos anos, o assunto nuclear do Irã apareceu no cenário global, nas notícias globais, e tornou-se um assunto muito contencioso entre o Ocidente e o Irã, a União Europeia e o Irã, e até agora, como você vê que está acontecendo nos seus noticiários globais. Então, hoje é 4 de abril do ano de 2025, e o Senhor Todo-Poderoso, 2 dias atrás, Ele falou comigo, povo abençoado, a respeito desta tremenda guerra que está vindo e que já faz muito tempo que está vindo, como nós vimos. E nesta tremenda conversa, o Senhor me mostrou os bombardeiros B-2, os bombardeiros nucleares dos Estados Unidos, da Força Aérea Americana, que vieram todo o caminho, e é de noite, vai acontecer à noite. O Senhor me mostrou como essa guerra vai estourar. Ela vai estourar. Hoje é 4 de abril do ano de 2025 e esta guerra está prestes a romper, a guerra nuclear do Irã. E naquela guerra, vocês se lembram lá atrás, em 2005, setembro, quando o Senhor revelou para mim esta guerra pela primeira vez, que seria uma guerra nuclear no Irã. Lembre-se que o Senhor me mostrou 2 mísseis. 2 mísseis, eu não tenho certeza se são mísseis nucleares ou se eles são destruidores de bunkers subterrâneos. Quando eu vi os 2 mísseis, aqueles mísseis, eles têm uma cauda de cobre. O final da cauda, no final ele é de cobre. A cauda do míssil é de cobre. E enquanto os mísseis são lançados em direção ao Irã, a cauda de cobre dos mísseis, elas giram em sentido anti-horário. Elas giram em sentido anti-horário. Estes mísseis, enquanto eles vão para atingir aquela usina nuclear no Irã, e quando eles atingem aquela usina é uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto do Irã. Novamente, os mísseis nucleares que são lançados, eu vejo que eles têm cauda de cobre. O final deles é de cobre. E quando eles são lançados, eles giram em sentido anti-horário e eles são lançados contra uma usina nuclear no Irã. E esta usina nuclear está no pé de uma montanha no deserto do Irã. E quando aqueles mísseis, eles atingem a usina nuclear no pé de uma montanha no Irã, no deserto do Irã, uma enorme histórica explosão acontece. Uma massiva explosão acontece. Uma tremenda histórica explosão acontece. O maior fogo, maior do que
qualquer coisa já vista. O maior fogo que esta terra já viu explode e ela sobe tão alto quanto o céu e vai até toda a extremidade do leste e do oeste. E dentro daquela enorme chama, aquele enorme fogo, há pequenas chamas dentro, pequenas chamas que se constituem naquela imensa explosão de fogo que acontece no Irã. E foi aí quando eu entendi que esta é uma guerra nuclear. Esta é uma explosão nuclear que acontece no Irã. Agora, quando aquela guerra está próxima, hoje é 4 de abril do ano de 2025, o Senhor Todo-Poderoso, 2 dias atrás, falou comigo a respeito desta guerra, a guerra nuclear do Irã que está prestes a acontecer. E eu vi os bombardeiros nucleares B-2 dos Estados Unidos e será à noite. Quando eles atacarem o Irã, será à noite. E quando eles vêm, eles não são detectados. Eles são capazes de escapar de todo tipo de radar, de qualquer avião no sistema. E quando eles atiram os seus mísseis se espalham a partir de um portal, os mísseis se espalham a partir de um portal assim em direção ao alvo, significando que estas aeronaves que os Estados Unidos estão usando nesta operação, nesta guerra nuclear do Irã, estas aeronaves têm a capacidade de atacar múltiplos alvos ao mesmo tempo, mas ela se espalha como se tivesse um chuveiro na frente, como se a água esguichasse assim, caindo, e cada uma dessas esguichos é uma série de mísseis, e as duas estão fazendo isto. Então parece que no primeiro ataque eles têm 2 bombardeiros nucleares que atacam o Irã. Então a guerra nuclear do Irã está prestes a começar. Agora, esta é uma guerra muito importante, porque desde que o Senhor falou a respeito desta guerra pela primeira vez, naquele 27 de setembro do ano de 2005, em Mbeya, na fronteira entre Tanzânia e o Zâmbia, naquela cidade, na fronteira de Tanzânia e do Zâmbia, depois da reunião de avivamento, o Senhor fala a respeito daquela guerra, a guerra nuclear do Irã que está prestes a acontecer. Agora, esta guerra tem uma grande importância na linha do tempo profético do Senhor. Você pode ver a construção, a tremenda construção que está acontecendo, as negociações, as contestações entre o Ocidente e o Irã, as conversas entre os Estados Unidos e o Irã, mas agora o Senhor me mostrou como essa guerra vai estourar, que haverão 2 bombardeiros nucleares que serão enviados à noite, e quando eles lançam seus mísseis, chovem e atingem múltiplos alvos, mas o fogo que emana daquela explosão da usina nuclear no pé de uma montanha no deserto, no Irã, é histórico. Vai sacudir este mundo de uma maneira nunca vista antes. A profecia que eu dei neste mesmo lugar, quando eu tive líderes sêniores do mundo inteiro aqui, quando eu dei a profecia da guerra da Ucrânia, e ela aconteceu, e vejam como ela sacudiu o mundo. Ela quase desmoronou e rachou a NATO, a Organização do Atlântico Norte. E agora você vê que esta guerra não tem como parar, ela está indo adiante, e eu já vi o segundo estágio daquela guerra da Ucrânia. Eu vi a Rússia lançar um outro míssil que atinge a França, e isso significa que vai se espalhar através de todos aqueles países que estão no centro da Europa, inclusive a Alemanha, e o segundo míssil, depois de 3 a 11 segundos, atinge a ilha do Reino Unido. Então é um tremendo estourar de uma guerra global. Mas agora vocês podem ver, enquanto eu falo, a profecia que eu dei e coloquei em todo o YouTube, na internet, preguei para todas as nações, falando a respeito da guerra nuclear do Irã que está vindo à Terra. Mas agora vocês podem ver que os Estados Unidos está começando a reunir o seu armamento, o seu arsenal naquela área. O segundo porta-aviões chegou. E você pode ver que a ilha de Diego Garcia agora está sendo povoada por aviões de combate que vieram todo o caminho do Oregon, de todas as suas bases
bombardeiros nos Estados Unidos, inclusive os bombardeiros nucleares B2. Então todos podem dizer, está prestes a atingir um desmoronamento. Como eu disse, esta guerra tem uma importância particular na linha do tempo profético do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitos pastores me perguntaram, onde esta guerra está posicionada? Antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? E a resposta simples que eu dei para eles globalmente é que ninguém sabe nem o dia nem a hora quando o Messias vem. Mas esta guerra é significativa dentro da linha do tempo profético do Senhor. Portanto, hoje, em 4 de abril do ano de 2025, eu dei esta profecia. Que a guerra nuclear com o Irã, que eu tenho profetizado desde 27 de setembro de 2025, na cidade na fronteira entre a Tanzânia e o Zâmbia, na reunião de avivamento lá, Mbeya, Tanzânia. Aquela guerra agora está prestes a acontecer. E esta guerra envolve os mísseis que têm caudas de cobre. A cauda deles tem barbatanas que ficam de pé. As barbatanas sustentam a cauda de cobre e eles vão e atacam uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto do Irã. E desde então eu identifiquei aquela usina nuclear é Natanz, a usina nuclear de Natanz no Irã. Mas é claro que pela maneira como o Senhor me mostrou agora, nestes 2 últimos dias, vai atingir muitas usinas nucleares no Irã, porque os bombardeiros B2 literalmente fazem chover mísseis, um fluxo ininterrupto de mísseis em diferentes posições, diferentes alvos ao mesmo tempo. Vai ser um choque, um espanto. Este será o maior romper da maior guerra na Terra, a maior guerra, a guerra mais histórica, como a Terra nunca viu, e está prestes a romper na Terra. E o propósito é simples. O Senhor nos enviou para destruir a terra. Veja o Covid que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra da Ucrânia que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra de Gaza que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra do Sudão, a guerra no Congo e muitas outras coisas que nós profetizamos. Haiti, o terremoto no Chile, o recente terremoto que vocês viram, que aconteceu em Myanmar, que afetou a ilha de Bangkok, também afetou a China e sacudiu Bangladesh. Veja como o Senhor nos enviou para destruir a prosperidade do homem, para que a humanidade possa esquecer completamente a respeito deste mundo e começar a anelar e se preparar para a sua pátria celestial, o seu lar celestial, o seu lar eterno, o lar mais permanente. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, versículos de 11 a 13, no final ele diz, depois que tudo for destruído, nós aguardamos novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos justos, o lar da justiça. Então o Messias está vindo, povo abençoado, e muito brevemente a maior guerra, a guerra mais grande desta terra está prestes a romper. E esta guerra vai envolver os Estados Unidos e o Irã, mas também Israel e o Irã. E então será inacreditável. O mundo verá o que nunca viu antes. Ele vai sacudir esta terra até que todos entendam que com certeza o tempo acabou, o reino do céu está próximo. O Messias está vindo. Obrigado. Arrependam-se. Prepare o caminho. O Messias está vindo. Inscreva-se no canal Repent and Prepare the Way.